Uma informação positiva sobre a educação financeira é que o interesse dos brasileiros por investimentos tem crescido ao longo dos anos. Em partes, isso se deve à grande quantidade de conteúdos na internet sobre o tema, mas a maioria deles pressupõe que você já sabe o básico da dinâmica dos investimentos, o que pode gerar confusão para quem ainda está dando os primeiros passos. Se você se identificou, pode se tranquilizar, porque hoje eu vou te introduzir os principais conceitos do mundo dos investimentos. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que existem dois grandes grupos, a renda fixa e a renda variável. A renda fixa é um grupo de investimento mais previsível que a renda variável e é composta por investimentos mais seguros, mas tem retornos menores que as alternativas de alto risco. Além disso, quando você investe nela, você já sabe qual será o prazo do investimento e a taxa de remuneração. Do outro lado, existe a renda variável, que é um grupo de alto risco e geralmente apresenta retornos maiores que a renda fixa, se bem explorado. Como o próprio nome já diz, os investimentos de renda variável são bem voláteis, então os rendimentos passam por diversas variações ao longo do investimento. Outra coisa que você deve saber é que existem duas formas de investir na renda fixa ou na renda variável: pelos investimentos diretos, nos quais você mesmo aloca o seu dinheiro, e pelos indiretos, que são os fundos de investimento. Os fundos de investimento são nada mais do que veículos de investimento, ou seja, eles juntam os recursos de vários investidores e direcionam o dinheiro para produtos variados. Os fundos podem ter apenas investimentos de renda fixa, só renda variável ou combinar os dois tipos nos fundos multimercados. Voltando a explicar um pouco mais sobre a renda fixa, ela é subdividida em três tipos: títulos públicos, crédito privado e emissões bancárias. Os títulos públicos são os mais seguros de todos, já que são emitidos pelo governo. O crédito privado normalmente tem melhores retornos, mas são um pouco mais arriscados por serem associados ao risco de uma empresa. E as emissões bancárias são um equilíbrio entre os outros dois, já que combinam retornos atrativos e a segurança do FGC. Os produtos mais conhecidos são a poupança, o CDB, a LCA e LCI, debêntures e o Tesouro Direto. A remuneração da renda fixa será sempre pré-fixada, pós-fixada e híbrida. A renda fixa pré-fixada é aquela que o investidor já sabe o retorno fixo que ele terá durante todo o tempo do investimento, já que é uma taxa de rendimento pré-estabelecida, como por exemplo 7% ao ano. Já a pós-fixada é uma remuneração pré-determinada, mas que varia de acordo com algum indicador específico, como por exemplo 120% do CDI. Também existe a subdivisão híbrida, que combina as pré-fixadas e pós-fixadas, por exemplo um retorno de CDI mais 1,5% ou IPCA mais 4%. Vamos falar melhor agora da renda variável. O grupo de investimento mais famoso nela é o mercado de ações, que são títulos de empresas de capital aberto negociados na bolsa de valores. Existem também os fundos imobiliários, que são fundos de investimento fechados negociados diretamente na bolsa de valores, com foco apenas no setor imobiliário. Além disso, tem também os BDRs, as opções e o mercado futuro. Os BDRs são representações das ações de empresas estrangeiras negociadas aqui no Brasil. As opções e o mercado futuro são um pouco mais complexos, então não vou explicar nesse conteúdo que é introdutório. Quando você pensa em investir, é essencial que saiba o básico sobre os principais investimentos. Você também deve ter sempre em mente o seu perfil de investidor para saber quais investimentos serão mais adequados para você e em quais proporções. E também nunca deixe de ter em mão sua reserva de emergência. Investir se torna muito mais fácil e seguro assim. Agora você já tem uma noção básica de tudo o que precisa saber para começar a estudar mais sobre investimentos e alcançar a sua independência financeira. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Tchau!